Olá, seja bem-vindo ao programa Sem Filtro aqui pela TV UFMA, o seu canal de ideias. A cada semana recebemos personalidades ligadas à cultura, política, educação e outras áreas para um bate-papo franco e inspirador sobre suas trajetórias e o mundo em que vivemos. O nosso convidado de hoje é um dos jornalistas mais conhecidos do nosso estado. Ao longo de décadas, construiu e manteve uma coluna de referência na imprensa maranhense, marcando presença não só na cobertura de eventos, lançamentos e grandes momentos da vida social, mas também da vida política e cultural do Maranhão. O Sem Filtro de hoje recebe o jornalista, escritor e colunista Pergentino Holanda, o PH. Pergentino Holanda nasceu em Presidente Dutra, no interior do estado do Maranhão, filho de Geraldo Holanda Cavalcante e de Maria Nazaré Gomes Cavalcante. O conhecimento de PH quanto à arte ocorreu especificamente a partir do autodidatismo do pai. Seu Geraldo Holanda era tabelião do segundo ofício, em Presidente Dutra, e precisava ler muito para poder dialogar com juízes, promotores de justiça e advogados. Em 1962, mudou-se para São Luís. Começou na comunicação após vencer um concurso de reportagem. No jornal O Imparcial, PH passou por diversas funções, onde iniciou os primeiros passos na cobertura política. Anos depois, Pergentino Holanda é contratado pelo Sistema Mirante de Comunicação. Com mais de 5 décadas de trajetória na comunicação nacional e internacional, ele se destacou por suas crônicas e colunas sociais, especialmente no jornal O Estado do Maranhão. Pergentino Holanda é conhecido por sua habilidade em conferir visibilidade às personalidades da região do Maranhão em âmbito nacional. Para essa conversa, eu tenho a companhia das jornalistas e assessoras de imprensa Ironara Pestana e Rubenita Carvalho. PH, muito obrigado pela sua presença. Também. Eu queria que a gente começasse do começo a nossa conversa. Ótimo. Como é que o PH começou na carreira jornalística e como é que foi até chegar na construção dessa marca PH, né? Tudo começou com uma brincadeira. Era apenas uma brincadeira e nada mais. Eu conheci Maria Inês Saboia e eu já escrevia Nós tínhamos uma coluna do tempo de jovens, estudantes e secundaristas no Jornal Pequeno, era a Página da Juventude, que era organizada por mim, Carlos Nina, que hoje é advogado brilhante na cidade, João Alexandre Júnior, que Deus se encarregou de levar, Murilo Albuquerque, que mora no Rio de Janeiro, Ari Teixeira Lima Cassas, que já morreu também, Antônio José Porto Ferreira, que também já morreu. Eu sei que é um bando de pessoas que saíram do nosso círculo e hoje são apenas um retrato na parede, drummondianamente. E então, a Maria Inês Saboia me pediu que a substituísse num momento de muita emoção para ela, que morreu o pai dela em Independência, no Ceará. E eu sempre estava com ela, a gente conversava, eu fazia notas para ela. E ela disse, eu queria que você assumisse minha coluna enquanto eu vou para o Ceará. E ela foi para passar uma semana e passou 3 meses. E em 3 meses que ela passou lá, eu firmei meu nome na área do colunismo. E foi aí que o Adilson Vasconcelos, que então veio de Brasília, assumiu o Imparcial, me convidou para fazer uma coluna chamada Contexto. Eu que dei o nome Contexto e eu colocava o subtítulo Inseridas no Contexto. Então foi um sucesso, porque era mais na parte política. Eu tinha o Bandeira Tribuzzi, que era secretário de governo, então eu tinha todas as informações de coxia. Ele me passava tudo que era importante, então rapidamente eu conquistei leitores de toda a ordem. Então não fiquei só na vida social, que antes era a coluna social, era de registro de aniversário, de almoço, jantares, e aí eu diversifiquei e criei um espaço novo, com uma leitura nova. Fui pesquisar o que se fazia, fui pesquisar Machado de Assis, que de qualquer forma foi um cronista social, Marcel Proust também, o francês, e o Apicius, que todos esses que trabalharam, fizeram o colunismo social da sua época dentro do universo literário, eu comecei a captar. Foi aí que o Tribuzzi disse, rapaz, você tem que fazer uma coluna diária sua, com mais conteúdo. Aí ele brigou, na época, com
na direção lá do Jornal do Dia e foi embora para o Imparcial. E lá nós trabalhamos juntos quase um ano. Tribuzzi fez as pazes com o pessoal do Jornal do Dia, voltou para o Jornal do Dia e a reboque me levou com ele. E lá eu criei um jornal, um suplemento, porque o Gerd e a Lourdes Frigg eram os titulares da coluna Passarela. E eu criei o Documento Verdade, que era um documento que eu fazia entrevistas, reportagens, e chamei, na época, um menino que era da minha geração, que nós estudamos juntos, o Zé Cirilo Filho, para trabalhar comigo. Então, nós fizemos esse Documento Verdade durante algum tempo. Aí foi aí que surgiu a ideia do caderno 7 Dias, que aí eu editei já o caderno 7 Dias, que foi uma marca revolucionária na imprensa do Maranhão, e eu pretensiosamente dizia que era a universidade da imprensa do Maranhão, era os 7 Dias. Por quê? Porque eu levei para trabalhar no caderno João Moana, nosso grande João Moana, o arcebispo de São Luís, Dom João José da Mota e Albuquerque, Bandeira Tribuzzi, que escreveu aquela série de Palmátria, que foi uma série marcante do jornalismo maranhense, Américo Azevedo Neto, Jesus Santos, que era artista plástico, e eu criei uma coluna chamada Malazarte para ele falar sobre arte, e o Viegas Neto, o Biratã Teixeira, Bernardo Tádera, que era o grande crítico de cinema. Foi com ele que eu aprendi a ler, fazer a leitura do cinema, que eu não tinha nenhuma cultura nessa área, e foi com o Bernardo Tádera que eu me aprofundei, vendo vídeos com ele e ouvindo dele os depoimentos sobre os filmes que eu não entendia e que ele me explicava. Ele era uma pessoa que nunca saiu do Maranhão, mas ele falava de Nova York com a intimidade de quem morava lá. Ele sabia de ruas, bares, teatros, tudo ele conhecia com uma profundidade de realmente um intelectual grandioso que ele era. Então, eu me juntei com essa pleiade de intelectuais da época, eu não sei se eu me esqueci de mais algum nome importante, e aí comecei a fazer o caderno, que era 7 Dias, até que um dia eu me desentendi lá no Jornal do Dia, já era Estado do Maranhão, eu me desentendi com a direção, que também já morreu o diretor, que era o Luiz Carlos Belo Parga. Aí eu mandei todo mundo para aquele lugar e fui embora para casa. Nisso chega em São Luís, dona Marlísia Sarney mandou me chamar. O que houve? Eu digo, eu fui maltratado, eu não quero mais, eu vou partir para outro rumo. Eu tenho meu trabalho, eu era funcionário do Banco do Estado, eu digo, eu não vou me submeter a esse tipo de direção me censurando. Então, não censura no trabalho. Não, de jeito nenhum. Ela mandou chamar e disse, olha, ele não sai. Sai quem tiver chateado com ele, sai, mas ele não sai. Ele é um patrimônio da empresa. Então, aquela frase bateu na minha cabeça e até hoje eu não consigo nem por decreto sair. Já me aposentei, já tenho muitos anos aposentado, mas eu não saio do Grupo Mirante porque ele faz parte da minha vida. Eu sou o mais antigo funcionário da casa. Sou o decano, radicalmente decano. Então, foi assim que eu comecei e fui expandindo minha atuação pelo Brasil, pelo mundo. Viajei muito, conheci muitos lugares, dei volta ao mundo. Eu vi passar 45 dias viajando, conhecendo cidades, que a gente chegava de manhã, ficava até de tarde, de noite viajava. Já ia para outra. Então, a gente dizia que conhecia. Mas, em compensação, por conta disso, eu tive acesso a muitas informações, descobri muitos lugares, muitas coisas interessantes e enriqueci muito o meu patrimônio cultural, valorizou bastante. Perfeito. Ilonara, por favor. Uma coisa interessante que eu acho em PH é que, por exemplo, pela quantidade de informações que ele passa, tanto diariamente quanto no caderno do fim de semana, ele faz sozinho, né? Geralmente, deveria ter uma equipe, mas não, ele gosta tanto de trabalhar, né, nessa área, ele gosta tanto do jornalismo, que antes se dizia que o jornalismo é uma cachaça. É realmente uma cachaça, PH? Com certeza, eu não consigo largar. A gente só tem uma porta, como Sarney disse que na política a gente só tem uma porta de entrada. A de saída a gente não consegue. Eu entrei no jornalismo, ouviu, por curiosidade,
e me consolidei por vocação e não consigo sair. Tive grandes mestres, aprendi com muita gente que passou pelo Grupo Mirante. Antigamente não era Grupo Mirante, era o Estado do Maranhão somente. Aí depois juntamos com televisão e tudo, e eu fui aprendendo, eu tive um aprendizado muito poderoso com esses nomes todos que marcaram a cultura do Maranhão no final da segunda metade do século passado e no começo deste novo século, novo milênio. Então, eu convivi com muita gente de vulto na literatura. Aí eu, depois, já no começo da coisa, eu já me lancei como poeta, publiquei um livro, Existencial de Agosto, que eu já fiz diferente, fiz em praça pública o lançamento, e por sorte minha foi muita gente. Me lembro que, na época, o Carlos Cunha tinha um colégio ali na Rua Nina Rodrigues, ele mandou os alunos todos irem para lá. Eu digo, eita, prestígio louco, era nada, ele mandou, e o espaço lotou, foi aquele sucesso. Eu sei que criou ciumeira entre os intelectuais, teve intelectual que brigou comigo durante muitos anos por causa do sucesso dessa noite. Mas eu tirei de letra, fui e me organizei dentro da empresa, primeiro com esse suplemento, que era os 7 dias, e saí dos 7 dias, que eu cansei, e criei a minha própria marca, que foi o PH Revista, que estou até hoje. Já se vão 44, 45 anos que eu estou com o PH Revista. Então, virou um semanário que, por onde passaram muitos nomes que me ajudaram. Eu tive Benedito Busac, que me ajudou muito, me abastecia de informações políticas. Tive Bernardo Tágera, que também me abastecia. O próprio Tribuzzi, né, ainda vivo, ainda me ajudou muito. E assim, eu sempre tive grandes profissionais que me deram orientação, uns com material bom, outros que me jogavam isca e casca de banana e eu escorreguei, arrumei confusão por causa deles. Mas a vida é isso, são altos e baixos, eu não tenho do que reclamar. Tive uma vida pautada de grandes momentos, vivi momentos inesquecíveis no Maranhão, no Brasil e no mundo, porque minha vida não se limitou a São Luís. Eu aqui viajava para trazer as novidades, então eu resolvi fazer eventos, criei eventos, modifiquei a leitura de eventos no Maranhão, fiz os eventos mais deslumbrantes que o Maranhão já viu em qualquer tempo, e se você comparar por épocas, vai ver que foram coisas revolucionárias, que tiveram o seu momento, a sua época, e até hoje muita coisa está eternizada no YouTube e em outros tipos de registros que temos por aí. Benita? Pois é, eu quero agradecer, né, o convite muito especial para estar ao lado de vocês aqui, da minha amiga Ironara Pergentino Holanda, que é referência no jornalismo também para nós, né, todo jornalista do Maranhão, e eu quero dizer que é honra estar aqui com vocês, né, com o PH aqui, e quero trazer à memória de todos que eu passei no Jornal Estado, né, uma carreira promissora, né, tive ao lado de PH, né, e é uma pessoa extraordinária. Quem não conhece nos bastidores, sem filtro, o PH é uma pessoa generosa, é um profissional que ele é referência para mim, né? A coluna dele, eu acho que para todos os jornalismo, a forma como ele escreve, incansável, de segunda a segunda, né? Feriado, a gente olhava, PH tá lá, não sei se ainda tá 8 horas da manhã, de tarde, né? Então, para todos os jornalistas, PH é referência. Entendeu? Tem deixado um legado muito grande para nós. E eu queria saber o seguinte, porque lá quando eu trabalhei no Jornal Estado do Maranhão, muita gente achava que PH, por ser esse nome Pergentino Holanda, era inalcançável. Né? Não vou chegar ali porque ele vai me tratar assim, não. E eu me aproximei de PH e tive a honra, né, de estar assim, como eu me sinto amiga de PH. Né? PH me ajudou bastante como assessora de imprensa, e para todos os assessores de imprensa eu vejo isso, a forma como você conduzia a questão do jornalismo e também com os seus colegas jornalistas. Né? E assim, como é que PH, eu gostaria de saber, ele se via como pessoa,
né? E como profissional, porque eu quero saber se ele se acha uma celebridade, né? Para mim, você é um intelectual, um jornalista de renome, mas assim, você se vê uma celebridade? Não, eu não chego a esse egocentrismo de me considerar uma celebridade, mas, na realidade, eu ocupei espaços que muitos até hoje lutam para conseguir e não conseguiram. E aí, voltando ao início, eu falo muito, então, se eu te falar demais, me corte um pouco. Mas eu comecei... o Edson Vidigal também era um colaborador nosso, que depois se tornou ministro do Supremo, presidente até do Superior Tribunal de Justiça, foi deputado federal, e era meu grande amigo. É meu grande amigo. E então o Vidigal teve um desacordo comigo por causa de notícias que ele não concordou, qualquer coisa, e ele resolveu fazer referência a mim como PH. E eu não gostei do PH na primeira hora, mas a coisa pegou de tal forma que não demorou muito, chega um jornalista francês chamado Jean-Louis Pétavin, que era diretor do Le Figaro de Paris. E antes eu estive em Paris, conheci o Jean-Louis, e ele fez uma reportagem comigo dizendo que eu era o maior jornalista da Amazônia brasileira. Então, quando se fala em Amazônia na Europa, o pessoal se interessa logo. E disse que eu era o grande nome do jornalismo da Amazônia, tinha milhares e milhares de leitores, aquela coisa toda. E eu estava fazendo o aniversário de colunismo, e Napoleão Saboia pediu para ele dar um depoimento sobre o que ele tinha achado de mim. E ele conta como ele chegou ao Maranhão e aqui teve uma grande surpresa. No Brasil existia a FHC, que era o nome que chamava o presidente. Juscelino Kubitschek era JK. Jânio Quadro era JQ. João Goulart era Jango. E Pergentino Holanda era PH. Então, no Brasil, tinha essa coisa. Então, quando ele fez essa observação, aí eu me envaideci, eu disse, não, vou ser PH mesmo. E aceitei ser o PH. Mas, então, com o PH, eu parti para o meu mercado internacional, ganhei matérias em Portugal, nos Estados Unidos, na Espanha. E foi quando eu também tive meus trabalhos traduzidos. Eu sou traduzido para o espanhol, para o francês, para o inglês também. Eu tenho materiais, artigos meus traduzidos. E então eu peguei uma divulgação muito boa e conheci grandes figuras da literatura universal, muitas por acaso, outras por causa de Napoleão Saboia, que era o correspondente do Brasil e do jornal Estado de São Paulo em Paris. Eu ia para Paris, passava um mês em Paris, eu acompanhava em todas as entrevistas que ele ia fazer. E assim eu conheci de Lévi-Strauss a Maurice Druon e tudo mais, todas aquelas celebridades da cultura na época. E uma dessas viagens foi muito engraçado. Eu peguei o avião e senta do meu lado um cidadão que eu não me dei conta de quem se tratava, e eu com um livro na mão lendo As Aventuras da Menina Má. Ele olhou e disse, você está me lendo? Era ninguém menos de que Mário Vargas Llosa. Aí eu digo, mas que maravilha eu viajar ao lado dessa celebridade. E nós fomos conversando até Paris sobre a obra dele, sobre tudo. E no meio da conversa eu lembrei, eu digo, eu sou muito amigo do seu irmão, o Manolo Vargas Llosa, que esteve em São Luís com a esposa Lúcia e me ensinou até a fazer ceviche. Eu vi o ceviche peruano verdadeiro, eu aprendi a fazer com ela e com a Lúcia, mulher do Manolo. Então, eu fui cicerone dele aqui, eu e Jomar Moraes. Então, por causa disso, ele foi gentilíssimo. Em Paris me convidou para a gente almoçar, almoçamos juntos. Aí eu fui relembrar com ele as figuras que eu tinha conhecido, quem eu nem tinha conhecido, mas que outros tinham conhecido e serviam de referência para mim. Por exemplo, o encontro de Gabriel Garcia Marques com o que era desafeto dele, do Mário Vargas Llosa, o encontro dele com Narissa Michel, com o Ernesto Hemingway. Ele ia passando pela avenida lá, pela Narissa Michel,
quando ele olha o Hemingway, aquele homem alto, bonito, charmosão, e ele doido, baixinho, para falar com ele, e sem jeito, né? Aí ele foi encostando, foi chegando perto dele e disse, olá, para ver se ouvia ele, olá. Não sabia, Hemingway, que Garcia Marques iria ser muito maior do que ele, teria uma obra no futuro muito mais grandiosa e eloquente do que a obra do Hemingway. Hemingway, apesar de ter deixado uma obra monumental, a começar por Paris é uma festa, e as armas, das armas, e o Sol por Testemunha e tudo mais. Então, o Garcia Marques se tornou uma figura espetacular. E eu tive a glória de um dia, César Ney foi para uma feira em Guadalajara, e eu digo, presidente, o senhor está sabendo que o Mário Vargas, não, o Gabriel Garcia Marques vai para esse evento? Estou, sim. Então, me faça um favor, peça um autógrafo dele para mim. Eu vou lhe dar um livro, se não deixa que eu compro um lá na língua mesmo, espanhola, para ele autografar. E eu pensei que ele fosse esquecer quando essa Sarney volta com um livro autografado por Garcia Marques, 100 anos de soledade. E eu guardo isso com muito carinho. Uma história para terminar. Eu vou pedir só para a gente retomar essa conversa no segundo bloco, porque a gente chegou ao fim do primeiro bloco. O Sem Filtro vai para uma rápida parada, mas volta depois do intervalo. O programa Sem Filtro está de volta aqui pela TV UFMA, o seu canal de ideias, hoje conversando com o jornalista Pergentino Holanda, o PH. Ao meu lado, para essa entrevista, eu tenho a companhia das jornalistas e assessoras de imprensa, Ironara Pestana e Rubenita Carvalho, que eu interrompi ao final do primeiro bloco, porque a gente já estava com o tempo estourado, mas pode fazer a pergunta, Rubenita. Eu gostaria que você falasse como era a sua amizade com esses grandes escritores, né? Conta para nós. Olha, por exemplo, Jorge Amado, ele veio aqui para o Maranhão escrever um dos romances dele, Tieta do Agreste, A Face Obscura. Ele ficou hospedado na casa na casa da filha dele, a Paloma, que veio morar aqui, com o Pedro Costa, e ele ia para a casa de Eduardo Lago escrever. De noite eu ia buscá-lo, ele, dona Zélia, e a gente saía para programas pela cidade. Então, todo que era artista queria dar telas para ele, e ele dizia, guarde, porque eu não vou levar isso. E eu ganhei muita tela que deram de presente para ele, porque ele não levou. E ele era muito agradável, de convivência muito simpática, e foi morar em Paris. E eu fui a Paris muitas vezes, e todas as vezes que eu ia, ligava para Jorge Amado, e ele me convidava para ir almoçar com ele, ou jantar, ou simplesmente passar uma tarde com ele e Zélia lá no apartamento dele, na Rue Saint-Paul. E uma dessas idas, que foi a última, aliás, que eu fui ao apartamento dele, eu já tinha até o código de acesso ao apartamento dele, então eu não precisava mais me identificar na portaria, eu chegava e já levava o código e ia direto para o apartamento, só telefonava antes avisando. E nesse dia eu fui. Quando eu cheguei lá, aí a Zélia disse, olha, eu estou preparando um lanche para a gente fazer um lanche aqui, mas eu estou esperando uma visita que está trazendo um pão de ló de Ovar, que é o melhor pão de ló do mundo, que os portugueses dizem. Então, um amigo nosso que está vindo de Portugal trazendo esse pão de ló de Ovar. E nós vamos tomar um café com o pão de ló de Ovar. Aí nós estamos aqui, ela disse, enquanto ele não chega, eu vou ler o primeiro capítulo de Um Chapéu para a Viagem, que era o novo livro dela, né? Olha que coisa espetacular. Ela leu tal, empolgada, e a gente só tinha palavra de elogio, o que eu ia dizer? Só elogiando, que estava realmente muito bonito. Quando nós estamos já no final da leitura, aí a menina da casa avisa que chegou a visita. Convidado. E ele se levanta, quando a visita entra aqui e me vê, não é possível, você aqui. Aí o Jorge Amado, e vocês se conhecem de onde?
era José Saramago. Saramago. Saramago diz para Jorge Amado, ele que me apresentou o Maranhão, eu fui a Alcântara, fui a tudo, conheci a literatura dele, gostei do livro dele, do Existencial de Agosto. O que mais me impressionou foi ele ter lembrado do meu livro, né? E eu fiz até uma apreciação crítica que ele fez realmente sobre o Existencial de Agosto. Ele ainda não era nem prêmio Nobel, ele foi ser prêmio Nobel depois. E então virou uma festa aqui no nosso encontro, e logo depois chegou o Caribé com a Alta, a mulher dele, aí juntamos um grupo, ficamos batendo papo, e Jorge convidou a gente para ir dar uma volta na Rue Saint-Antoine, que é uma das ruas mais, uma das avenidas mais movimentadas do Maré. E nós fomos em grupo, tal, conversando pela avenida, e o pessoal identificando que eram figuras famosas que estavam ali. E eu no meio deles. PH, de todas essas pessoas que você citou, Mário Vargas Llosa, o Gabriel, o Ernest Hemingway, agora o José Saramago, qual foi aquela que você considera que talvez tenha sido a pessoa mais importante ou de maior repercussão que você teve a oportunidade de conversar, de contactar? Foi o Maurice Druon. O Maurice Druon, que era o secretário perpétuo da Academia Francesa, eu o conheci em Paris, ele junto com o Levi Strauss, no lançamento de um livro do Zé Sarney. E eles ficaram simpáticos a mim e eu a eles, e Sarney os convidou para vir ao Maranhão. E o Levi Strauss não veio, mas o Maurice Druon veio, e quando eu soube que ele era tetraneto de Odorico Mendes, aí eu me aproximei mais do que pude dele, com dificuldade de comunicação, porque eu não falo bem francês. Até hoje eu me comunico, mas não é com essa fluência, né? E ele muito tranquilo, muito atencioso, e me deu logo aquele livro dele, O Menino do Dedo Verde, que é um livro espetacular, que eu considero tão maravilhoso quanto O Pequeno Príncipe, do Antoine Saint-Exupéry. Então, a gente fez ele veio para cá, eu levei para tudo que foi coisa interessante do Maranhão, convivemos durante umas 2 semanas aqui e ficamos amigos. Depois eu fui a Paris e tive a glória de ser convidado por ele para um chá das 5 na Academia Francesa, né? Eu acho que esse foi um dos momentos mais gloriosos da minha vida, o negócio desse. O senhor tem um vasto conhecimento, foi a vários países, nunca sentiu vontade de seguir carreira profissional fora? Por que permanecer em São Luís? Eu sempre fui muito ligado às minhas raízes, Sofia. As minhas raízes eu nunca me desgrudei delas. Então, eu sou ligado às minhas raízes de nascimento, que é Presidente Dutra, que eu canto e decanto sempre nas minhas crônicas e tudo mais, e, sobretudo, a São Luís. Eu cheguei aqui com 14 anos de idade, completei 15 anos. Naquela época, rapaz ainda comemorava 15 anos. Hoje em dia que não comemora mais. E eu comemorei 15 anos aqui em São Luís, que eu saí de Presidente Dutra com 11 anos e fui estudar em Pedreiras. E fiz o 1º e o 2º ano do ginásio lá em Pedreiras, no colégio que era dirigido pelo Monsenhor Oswaldo Nunes Freire, que era irmão do que viria a ser depois governador do Maranhão, doutor Nunes Freire, né? E então, eu fiquei esses 2 anos lá em Pedreiras, foi quando eu conheci Zé Cirilo, que nós fomos crianças juntos, e eu vim estudar em São Luís, e ele foi estudar em Brasília, na escola agrícola. Mas 2 anos depois ele veio para cá e a gente voltou a ser os mesmos amigos de infância que somos até hoje, né? Dos meus amigos daquela época, poucos restam. Eu, ele e mais uns 2 ou 3 que foram dessa época que a gente lembra do rosto do outro quando era criança. Então, eu sempre fui muito, as minhas raízes sempre foram muito fortes. Eu amo Paris, se eu pudesse eu passava muito tempo em Paris. Eu amo Nova York, gosto muito, amo Lisboa. Lisboa é uma cidade encantadora. O Porto também, em Portugal. Eu gosto de Madrid. Madrid eu vou mais para ver aqueles caminhos que o Hemingway... Eu sou apaixonado pela obra do Hemingway, pela figura que ele representou
na literatura universal e como a presença dele nos lugares, em tudo. Então, em Paris e em Madrid, tem um restaurante que tem lá uma frase: Hemingway não passou por aqui, porque todo lugar que ele passou. Então, e por aí vai, né? Mas foi assim, desses lugares todos que eu me apaixonei. Me apaixonei por Bruges, o Japão, e eu fui conhecer Tóquio, na plena floração das cerejeiras. Foi uma das coisas mais lindas que eu vi, foi a floração da cerejeira no começo da primavera, com aqueles cervos no meio entre as flores, aquela coisa linda. É um espetáculo inesquecível. Depois eu vi outra floração das cerejeiras onde era a divisória de Berlim e Bonn, né, que era o muro de Berlim, que derrubaram o muro e plantaram cerejeiras. Então, é outro espetáculo bonito, mas não chega a ser aquela paisagem de Tóquio, não. A de Tóquio eu nunca vi nada parecido. Eu digo que existem 3 momentos assim sublimes para a minha vista de coisas belas. Foi a plantação das cerejeiras lá em Tóquio, os lençóis maranhenses e a Polinésia Francesa, né? Foram os lugares assim que meus olhos mais se encantaram com a paisagem que eu vi. Bom, e com essa dica também de lugares bonitos, a gente vai encerrando esse segundo bloco. A gente vai para mais um intervalo e, na volta, o último bloco do programa Sem Filtro de hoje. É um instante só. Olá, voltamos para o último bloco do programa Sem Filtro, aqui pela sua TV UFMA. Nosso entrevistado de hoje é o jornalista Pergentino Holanda, o PH. Participam dessa conversa as jornalistas e assessoras de imprensa Ironara Pestana e Rubenita Carvalho. PH, queria perguntar para você, no primeiro bloco você falou de algumas notícias que davam escorregando, né? Uma certa escorregadia. Verdade. Mas nesse tempo todo, nesses mais de 50 anos que o senhor tem de jornalismo, qual foi aquela principal notícia que o senhor teve condição de dar como exclusiva, ou furo, que o senhor pôde antecipar à frente de todos os outros jornalistas, e, ao mesmo tempo, uma curiosidade dessa, que foi uma notícia que acabou sendo passada e que se conceitou nesse escorregadio? As notícias que me causaram vexame, todas as duas envolveram o mesmo personagem. Que era quem? Coincidentemente. Uma foi o doutor Nunes Freire, governador do Maranhão. Ele ia tomar posse e eu anunciei, ouviu que ele ia ter problema para não tomar posse, e deu uma confusão danada essa notícia que eu dei. E outra foi um senador que me deu a notícia de que um dos fundadores condôminos de O Imparcial, do Diário Associado, que era o Zé Pires de Saboia, era a figura mais íntima do governador, e que era uma espécie de... Tem uma expressão que se usa muito, era o... Conselheiro? Não. Conselheiro, mas tem uma expressão que não me recordo agora, que ele era do Nunes Freire. E eu dei essa notícia, e a notícia era falsa. E isso me rendeu a demissão de O Imparcial. Então, o diretor, que era Adilson Vasconcelos, recebeu uma solicitação do então Pires de Saboia para me demitir. E eu fui demitido, saí de lá, já estava certo que eu iria para o Jornal do Dia, e isso me deixou uma marca, porque eu nunca gostei de ser perdedor, eu sempre gostei de ser vitorioso. E aquilo me deixou, até que um dia o Pires de Saboia mandou uma carta para mim, que eu tenho guardado até hoje, dizendo que não era verdade. Usaram o nome dele em vão, porque ele nunca mandou essa ordem para me demitir. Então, aquilo ficou, o dito pelo não dito, eu acreditei nele e ele morreu, e ficou essa dúvida que eu não sei. Houve perdão? Houve alguma conciliação? Uma coisa assim. Pois é, ele mandou uma carta se explicando que eu nunca tinha... que ele nunca mandou me demitir por causa disso.
Então foram algumas das coisas que eu tive. E aquela notícia que, de repente, Tem que deu em primeira mão explicar, para as pessoas. em primeira mão, aí depois tem que explicar, e aí não é realmente o que estava acontecendo, e a gente fica com aquela imagem de ser o cara que dá só notícia verdadeira e, de repente, dá uma escorregada. E foi E isso essa que de maior aconteceu. impacto que você teve a oportunidade de dar na frente de outros jornalistas, por exemplo? A uma escolha de notícia? João Castelo. Eu fui a primeira pessoa a noticiar a escolha de João Castelo para governador do Maranhão. E esse arrumei outra confusão com o Nunes Freire, porque eu fui para a televisão, a escolha dele foi 6h30, 7 horas da noite, e eu dei na televisão em primeira mão. Nesse tempo eu fazia um programa diário na TV Difusora, era PH o nome do programa. Aí eu digo, finalmente o Maranhão vai ter um governador e pererê, porque a gente já estava meio estremecido, né? Aí, por causa disso, eu sofri a perseguição de toda a ordem, e no final eu me tornei amigo dos filhos dele, que eram os que ficaram chateados comigo, e a gente fez as pazes, nos tornamos amigos, eles morreram todos dois, mas morreram amigos meus. Eu fui ao velório deles todos e eram meus amigos. Falar em amizade, eu gostaria que você falasse essa amizade com o Grupo Sarney, principalmente com o presidente Sarney. É curioso, né? Tudo começou também de forma literária. Eu era muito amigo de Jomar Moraes. Jomar Moraes morava num pensionato de Dona Joana Billy, e eu passei uma temporada lá, 1 mês ou 2, e fiz amizade com o Jomar, que tinha chegado do interior, parece que de Buritibrava, por aí assim. E ele fez um conto de Natal, Noite de Natal, e a gente falando de literatura, ele me mostrou para ler. Eu disse, rapaz, por que você não se inscreve na academia que você vai ganhar? O conto é muito bonito, e realmente ele ganhou o primeiro lugar. E isso consolidou a nossa amizade. Resultado, ele começa a pesquisar Souza Andrade e me pede para ajudá-lo a selecionar os livros na biblioteca, aquela coisa toda, tudo o que existia sobre Souza Andrade. Nisso ele recebe um contato. Ele já tinha publicado alguma coisa, aí recebe um contato do Frederick G. Williams, da Universidade de Wisconsin, dos Estados Unidos, que era a grande figura que estava pesquisando a vida de Souza Andrade. E pronto, nós nos juntamos os três, eu acompanhando, curioso para saber como era uma pesquisa de um cara do tamanho do Fred Williams. E aí a gente foi se enturmando, fazendo, e o Fred Williams foi recebido pelo então governador José Sarney. E eu fui com ele e Jomar. Chegamos no Palácio, eu tinha feito concurso para o Banco do Estado do Maranhão, passei em 11º lugar. Então, os 10 primeiros eles nomearam para São Luís, e os outros iam para o interior. Aí eu digo, essa altura, eu já fazia administração de empresa e economia. Eu fazia um de tarde, outro de noite. Então, o que eu ia fazer da vida no interior, se eu estava em 2 faculdades? Aí eu digo, não, hoje eu pego o Zé Sarney e vou ter uma conversa com ele. No final da visita, que ele foi mostrar a reforma, que ele estava fazendo a ampliação do palácio, aí eu digo, governador, ele bem novinho que ele era, tinha menos de 40 anos, eu digo, governador, eu tenho um assunto importante para falar com o senhor. Aí ele olhou para mim e disse, o que era? Eu digo, governador, eu sou de Presidente Dutra, sou filho de fulano e Beltrano, uma família que o senhor conhece, que foram seus eleitores, aliás, são seus eleitores, e eu fiz concurso para o Banco do Estado do Maranhão, tirei o 11º lugar, sem nenhuma facilidade. Há quem diga que os outros 10 primeiros eram parentes de diretores e tudo mais, e eu não tinha parentesco, fui entregando, né? Eu não tinha parentesco com ninguém e tirei, e fiquei em 11º lugar, e querem me mandar para Caxias ou outra cidade do Maranhão. E eu estou fazendo, eu passei em 1º lugar no vestibular de administração de empresas e 2º lugar no vestibular de economia. Então, eu acho que eu tenho o direito de fazer esses 2 cursos, porque o senhor sabe, o Maranhão Novo é que dá oportunidade para os jovens, e eu estou sem essa oportunidade. O que o senhor pode me ajudar? Aí ele disse, Ronald, que era o secretário dele, Ronald Sarney, você me liga para o Inácio Braga. Isso é o Luiz Carlos Belo Parra, que era o presidente, tinha sido indicado para ser presidente do Banco do Nordeste.
Então, quem estava respondendo pela presidência era o Inácio Braga. Aí ele botou na linha: Inácio, tudo bem e tal? Rapaz, eu estou aqui com uma pessoa que eu quero ver como é que a gente resolve a situação dele. Ele foi aprovado, tirou o 12º lugar e estão querendo mandar esse rapaz para o interior. E ele está fazendo 2 faculdades. Isso não pode acontecer no meu governo. Você precisa arrumar um lugar para ele aqui em São Luís. Viu? Pode, eu vou mandar ele agora falar com você. E eu saí do palácio quase que correndo, doido para trabalhar. Cheguei no Banco do Estado, aí o gabinete dele era de vidro, assim, a porta, e eu perguntei de quem é o presidente, é aí nessa porta. Eu abri a porta, eu disse: eu queria falar com o senhor Inácio Braga. Ele disse: você não me conhece, não? Eu digo: não. Aí eu digo: o governador mandou que eu viesse aqui. Mas, rapaz, você quer vir para o banco, não conhece nem o presidente. Mas aí ele fez uma coisa para brincar comigo e me deixou meio desconcertado. Ele disse: não, você vai lá no primeiro andar, procura o senhor Pedro Berlim Mendes, que ele vai providenciar sua nomeação. Eu já saí de lá com a nomeação na mão. Nossa. E eu só trouxe para ele assinar, ele assinou, e já com a relação dos exames que eu iria fazer. E aí eu passei a gostar dele, depois de um negócio desse. Conheci a Rosiana, que ia fazer 15 anos. E ela me convidou para a festa de 15 anos, eu e Zé Cirilo. E nós chegamos lá, faltaram 2 cavalheiros. E nós 2, espertamente, a gente andava com uma gravatinha borboleta no bolso, prevendo essa possibilidade. Aí disseram: não, quem é que tem gravatinha? Eu digo: eu tenho, e o Cirilo eu também. Aí nós fomos ser paraninfos cavalheiros da festa de 15 anos da Rosiana. E então, as fotos do 15 anos, nós somos os primeiros a aparecer em tudo que era foto. E então, daí em diante, eu criei amizade com ela, e dela partiu para Fernando, que fazia amizade com meu irmão, o que morreu há pouco tempo, Nacor. Eles eram muito amigos, e eu fui me aproximando. E o Zé Sarney também gostou da minha produção literária e escreveu muitas crônicas já sobre mim, e sempre foi um incentivador e me levou, quando presidente da República, para as viagens internacionais que ele fez. Eu participei de muitos encontros em Portugal, nos Estados Unidos, na Argentina, e na França. Eu fui com ele em várias oportunidades. Ironara? O senhor teve o privilégio, né, de participar de vários momentos do jornalismo, né? Uhum. Desde o linotipo, lá no início dos primeiros jornais, até essa era digital. Como o senhor se adaptou a tantas mudanças e avanços? Foi difícil ou não? Eu nunca tive problema de me adaptar. Eu sempre fui assim, eu reagi sempre, que eu sou taurino, todo taurino reage a mudanças, né? Quando nós saímos da linotipo e passamos para o teclado mesmo do offset, aí, a partir daí, eu já senti uma dificuldade, até reaprender tudo de offset, aquela coisa toda. E depois, quando foi para ir para o digital, eu fui temeroso na primeira hora. Eu achava que a coisa não ia andar como eu queria, mas acontece que eu me vesti de coragem, né, e parti para a guerra, e deu certo. E hoje eu não quero mais sair, não. Acho ótimo onde eu estou. A gente está chegando ao final da nossa conversa. Eu queria deixar esse último momento para que você possa fazer as suas considerações finais, falar daquilo que quer falar. Eu vivi muitos momentos lindos como jornalista. Participei de grandes momentos. Acompanhei presidentes, fiz viagem com João Batista Figueiredo para o Chile, na comitiva. Fui o primeiro jornalista aqui do Maranhão a participar de uma comitiva de presidente. Recebi todas as grandes condecorações do país. Eu recebi, no tempo do Sarney, as grandes medalhas do governo. E quando eu fiz 25 anos de jornalismo, o presidente era Fernando Henrique Cardoso. E lá em Paris, numa reunião nossa de amigos, lá em Paris, surgiu a ideia sugerida pelo Napoleão ao presidente Sarney, que eu deveria receber a Medalha do Mérito Nacional das Comunicações. E o Sarney mandou o Napoleão fazer um documento sugerindo meu nome para Fernando Henrique.
Aí Napoleão assinou, Sarney assinou, Dona Marli assinou, Zélia Gattai assinou, Jorge Amado, o Jean-Louis Petavan também assinou, Geneviève Galei, que era diretora, redatora-chefe da TEFAM. Então, um mundo de gente famosa e assinou esse documento, e o Sarney botou no bolso e trouxe e deu para o Fernando Henrique. Então, ele não pediu, ele entregou uma sugestão para que ele me concedesse essa medalha. E aí ele concedeu a medalha e eu estava já se aproximando da festa, mandei convidá-lo para vir, ele não podia vir, mandou o ministro Sérgio Mota, Sergião, que era o época, secretário, né? Ministro das Comunicações, vir trazer essa medalha do Mérito Nacional das Comunicações. Então, ele, no mesmo dia, do atos idênticos, ele nomeou também, condecorou também o Dr. Roberto Marinho, o todo-poderoso presidente da Globo. O Sérgio Mota veio ao Maranhão, a Rosiana fez uma cerimônia no Palácio dos Leões, para me receber a medalha, e ele saiu do almoço, pegou o avião, foi para o Rio de Janeiro fazer a entrega para Roberto Marinho. Olha o detalhe curioso que isso marcou minha vida. No dia seguinte, o Globo publica uma sessão de política, aquela coisa que o Sérgio Mota esteve no Maranhão e entregou a medalha para Pergentino Holanda, jornalista, tal. E na primeira página do Globo, uma foto que ocupava meia página, a mesma medalha sendo entregue para Roberto Marinho. Então, aquilo ficou na minha cabeça, de qualquer forma, eu estou aqui. Então, eu sempre fui uma pessoa vaidosa, mas não doente de vaidade. Eu sempre tive as minhas vaidades dentro daquilo que eu acreditei em mim. Eu acho que quando você acredita em você, você vai longe. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é acreditar em você. Então, eu desafiei todas as dificuldades que surgiram na vida. Eu digo sempre que minha vida eu não coleciono derrotas, eu só coleciono vitórias. Graças a Deus, tudo conspirou a meu favor durante todo esse tempo, e eu estou chegando agora aos 77 anos, completei há pouco, e acho que vivi intensamente, e como Pablo Neruda, eu confesso que vivi. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. A gente conversou com o jornalista Pergentino Holanda. Agradeço também a presença das jornalistas Ironara Pestana, Rubenita Carvalho. Chegamos ao fim do programa de hoje. Você pode assistir a reprise dessa edição em nossa programação, em nossas redes sociais. Até a próxima semana com mais um Sem Filtro, seu espaço de troca de ideias, diálogo e pensamento crítico.